do Renascimento, maneirismo barroco, rococó e neoclassicismo, romantismo e realismo. Aspectos relevantes da aula de hoje, aspectos relevantes da aula de hoje, aspectos relevantes da aula de hoje. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. É nóis, né? Vamos lá, vamos ver os aspectos, outros aspectos relevantes da arte, né? Vários movimentos, né? Vamos passar pelo Renascimento, pelo maneirismo, pelo rococó, todos eles com as suas características. Cada movimento que vai se sobrepondo é uma reação aos exageros, né? Que vão sendo provocados pela arte anterior. Vamos lá para a nossa tela, para a gente começar a nossa aula hoje com muita alegria, temos muita coisa para ver, né? Muitos movimentos. Deixa eu soltar aqui minha violinha aqui. Ô, coisinha, né? E vamos aqui começar imediatamente, né? Nossa aula de número 2, hein, gente? Bom, o Renascimento, né? Do século XIV até o século XVII. Né? Tinham grandes mestres da pintura, da escultura, como Leonardo da Vinci, famosíssimo. Até hoje se descobrem coisas diferentes, né, sobre a genialidade do Leonardo. O Michelangelo, grande mestre, e o Rafael Sanzio também são os três que mais se destacaram nesse período aí. Né? Então, o Renascimento foi o surgimento do interesse pela arte, ciência e literatura da antiguidade clássica, né? Uma volta ao interesse, um novo olhar sobre a antiguidade clássica, né? Porque eles trouxeram inovações significativas nas técnicas, novas técnicas, como o uso da perspectiva, e o Leonardo é um mestre, né? E também, através desse novo olhar, né, ficou destacado a importância do indivíduo e da natureza. Né? Então, artistas renomados aí, os grandes destaques, né, você tem o Leonardo da Vinci, o Michelangelo e o Rafael, eles criaram obras-primas que influenciam a arte até hoje, né? São os gênios, tem vários segredos ainda que estão sendo descobertos, tá? Seguindo aqui, nós temos aqui uma das grandes criações, né? Considerada a maior pintura de todos os tempos, né? A Mona Lisa, né? A maior criação, né? Esse olhar maravilhoso, esse sorriso, né? Linda, 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 linda. Eu sou suspeito, né? E o Rafael Sanzio, que fez esse quadro aqui, a Escola de Atenas, né? E aí vamos vendo aqui que aí vem o trabalho do Michelangelo. O Michelangelo fez essa pintura aqui com uma dificuldade assim, foram 4 anos de sofrimento, porque ele ficava deitado pintando no teto de uma capela, né? A técnica usada era a pintura em cima da argamassa, dos afrescos, que a gente conhece hoje como argamassa. Então, colocava lá enquanto estava ainda sem esfriar totalmente, sem endurecer, ele colocava a tinta e quando tudo ficava pronto, né, esfriado, né? Então, ficavam essas imagens aí maravilhosas aí, onde ele faz uma menção à criação de Adão, do primeiro homem, né, por Deus. Deus cercado pelos seus anjos, quase tocando o dedo da criação do humano aí, que é o Adão. Então, está lá na Capela Sistina, né? O período aí de 1508 e 1510, a pedido do Papa Júlio II. Né? Então, nesse período aí foram inventadas novas técnicas
artísticas, né? Como a tinta a óleo, o esfumato, depois a gente vai falar melhor sobre o esfumato, uma nova técnica, e a perspectiva, esse olhar de profundidade que a gente vê aí nas pinturas, que você pensa que tem uma coisa assim entrando, né? Então, aqui também tem um estudo feito pelo Leonardo da Vinci, né? Ele desenha um homem aí com várias posições, né? É um estudo das proporções do corpo humano, inspirado pelo antigo arquiteto romano Vitruvius. Era um amigo do Leonardo, do conhecido dele, né? Então, o Vitruvius acreditava que as proporções do corpo humano estavam relacionadas à geometria. E o Leonardo foi testar isso aí, fazendo desenho, aí procurando entender como seria essa relação, tá? Então, ficou famoso aí, apenas um esboço, é um rabisco de desenho que ele fez, mas já tem essa proporção e ficou, assim, famoso por causa da ideia, né? Da exatidão da constatação aí. Seguindo aqui, ó, nós temos o seguinte, os contextos, tá? Por que, né? Por que favoreceu a ascensão aí do Renascimento? O que foi que levou a estourar essa nova tendência aí, né? É porque as cidades começaram a crescer e a se desenvolver o comércio. Que várias paradas, várias feiras foram se transformando em cidades, as pessoas foram se fixando, né? E aí nasceu uma nova classe social, a classe dos comerciantes, ou seja, uma classe conhecida como burguesia. Então, a burguesia passou a ter muito dinheiro, tanto dinheiro que patrocinava artistas, pagava, né, os artistas para fazer trabalhos para eles. E isso aí ficou conhecido como, essa prática é conhecida como mecenato. E a pessoa que pagava o artista para fazer uma obra era conhecido como mecenas. Então os caras, cada um que procurava se destacar para mostrar, para ganhar uma grana, né? E também aproveitar para mostrar a sua arte, né? Uma coisa também que favoreceu esse nascimento da burguesia, dessa classe social aí, cheia das granas, através do comércio, é que antigamente as pessoas serviam ao feudalismo, né? Que era os reis, né? Distribuíam feudos, terras para alguns ricaços, alguns nobres, né? Ficarem governando lá, explorando o povo, cobrando um imposto altíssimo. E aí, quando aparece essa nova classe aí, as pessoas começaram a buscar outros meios e se libertavam dessa vida, né? E aí foi tendo, então, a desintegração do sistema feudal, né? Então, as monarquias nacionais, com maior liberdade econômica e comercial. E aí, um sentimento mais de valorização do ser humano. Então, ou seja, o humanismo, uma época em que o ser humano passou a ficar no centro do pensamento, ou seja, começou a aparecer aqui um antropocentrismo, sendo que antropó é humano, certo? E centrismo, então, o humano no centro. Isso aí foi valorizando a razão, a ciência e a individualidade. Isso aí dá um certo choque com as religiões. Aliás, o Renascimento começou questionando o poder das religiões, né? Foi crescendo assim uma onda de uma revolução silenciosa, né? Em que começou-se a duvidar um pouco assim vamos dizer assim, da autoridade da igreja, de quem mandava, de quem detinha um poder maior naqueles tempos. Então,
também começaram a acontecer alguns avanços científicos, algumas inovações tecnológicas, como, por exemplo, o aparecimento da imprensa, né, patrocinada, desenvolvida, capitaneada pelo Gutenberg, né? Temos aqui. E isso aí facilitou a disseminação do conhecimento, porque começaram a fazer jornais, começaram a espalhar notícias e as pessoas iam lendo. Eu falei, estou vendo aqui uma máquina de de imprimir notícias, né? Uma das primeiras. Olha aqui essa outra aqui, mais antiga ainda, uma prensa. Né? Colocava tinta, colocava uma forma de letras lá, que eles iam colocando as letras, formar as palavras, e era bem complicado, bem difícil, bem trabalhoso, mas foi assim que começou, né? E aqui, ó, desse ponto aqui para esse aqui, é um salto tecnológico imenso aí, que foi, vamos dizer assim, ajudou muito a desenvolver isso aí, o Johannes Gutenberg. É considerado, então, o pai da imprensa por conta dessa sua vontade de desenvolver a notícia, o jornal, as letras, né? É por aí, gente. Como características artísticas, né? Estamos vendo aqui ainda mais algumas obras geniais, como A Última Ceia. Olha aqui a perspectiva aqui em destaque aqui, né, nesse quadro, né? A Última Ceia, onde está Jesus e os apóstolos. A gente tem a impressão que o quadro entra aqui nessas paredes, né? Mas isso aqui é plano. Então, isso aí é aí que está a genialidade da técnica da perspectiva, onde um ponto aqui, ó, o desenho vem, cresce todinho, você tem a impressão que você está vendo aquelas paredes lá, entrando lá no quadro, mas é uma impressão por causa do uso da técnica, tá? Então, realismo, né? Parece que você está vendo realmente, assim, uma mesa de verdade ali, com pessoas lá dentro, lá. E perspectiva, o uso da proporção e anatomia humana. Então, as pessoas, quando eram retratadas, os detalhes dos músculos, das veias, das roupas, tudo isso aí era caprichado para dar uma ideia assim mais realista, né? Quase igual a pessoa mesmo, quase igual a uma fotografia que só veio surgir depois, né? E os temas usados? Mitologias, né? Mitológicos e religiosos. Estamos vendo aqui esse quadro aqui muito interessante, que é o Nascimento de Vênus, do grande artista do Botticelli. É um nome italiano, né? Botticelli. Não sei pronunciar direito não, hein? Tá? E esse grande artista fez esse quadro aí, onde ele mostra mais uma aparição da nossa querida Vênus, né? A Vênus é assim, a princesa, a Miss, a mulher mais linda, o destaque feminino em termos de beleza, né? Então, ele mostra aí as pessoas aí próximas a ela, né? E ela saindo de uma espécie de concha na beira do mar. É a ideia dele do nascimento da beleza, do destaque da beleza feminina, ok? Então, estamos aqui com o nosso rapaz aqui, e é um afresco que mede assim, é um retângulo, né? O quadro aqui do Leonardo da Vinci, né? 4 por 8, né? Você tem uma ideia que a altura 4 e o comprimento 8 dá um retângulo, né? 4 por 8. Seguindo aí, nós temos aqui um outro movimento que surgiu uma nova, vamos dizer assim, uma nova perspectiva, né? Um novo olhar. Porque o maneirismo ele é considerado um movimento de transição, de passagem na arte. O maneirismo surgiu no final do Renascimento, aquilo que eu estava falando lá no início da aula, né? Um movimento vai seguindo ao outro, vai reagindo ao outro, vai trazendo novos aspectos, aí vai ficando
na moda um certo tempo, e depois muda também, né? Olha, entre 1520 e 1600, 80 anos, né? É isso aí. 80 anos que dominou, que o maneirismo foi mostrando sua força, né? Foi um movimento que desafiou as normas clássicas de proporção e harmonia. Olha aí, onde foi que atacou, né? Então, enquanto o Renascimento era foco total na perspectiva, foco total na proporcionalidade entre os objetos, entre aquilo que estava sendo mostrado nos quadros, aí o maneirismo, não. Eles de certo modo, desafiavam ou contradiziam ou se contrapunham a essa rigidez aí da obediência à proporcionalidade e à harmonia. Historicamente, o que estava acontecendo? O maneirismo apareceu durante um período de turbulência política e religiosa, quando estava em briga aí a classe política com a classe religiosa, tentando dominar, tentando ter o poder para si, né? Incluindo aí a igreja protestante, né? E as guerras italianas. Então, tudo isso aí favoreceu a que o desinteresse pelo Renascimento fosse assim, substituído por esses desafios, esse desrespeito às normas estabelecidas, né? E então, vamos ver aí quais foram as características principais, né? Você tem aqui, ó, que o maneirismo era um estilo artificial e exagerado. As figuras eram alongadas, as poses complexas, né? As pessoas que estavam posando, e o uso dramático da luz e da sombra. Por quê? Eles tinham o objetivo de explorar emoções intensas e complexidades intelectuais através da arte. Então, era bem complexo aí os objetivos, né? E os artistas do maneirismo, os mais destacados, você tem aqui o espetacular El Greco, né? Que ele fez, ó, as obras dele. Ele fez o enterro do Conde de Orgaz e a Vista de Toledo, né? Aí vem, no estilo, figuras alongadas, como eu já falei, né? Esse uso expressivo da cor, e os temas religiosos e místicos. Os temas religiosos nunca saíram totalmente, né, dos temas das pinturas, tá? Seguindo aqui, nós vamos ver aqui um outro artista, né, que é o Pontormo, né, que ele fez essa obra aqui que ficou muito famosa, a Deposição da Cruz, a Retirada da Cruz. Então, no estilo dele, ó, cores vibrantes, composição complexa, figuras esguias e distorcidas, né? Olha aí, veja aí que vão entrando aí novas influências. Outro pintor, você tem o Parmigiano, que ele fez aqui essa Madonna com o pescoço longo, né? Então, olha o pescoço aqui da moça aqui, esse desafio aí, a elas ter essa parte um pouco mais desproporcional, já é um ataque à proporcionalidade do renascentismo, né? E aqui, ó, essa pessoa aqui, né? Ele fez um autorretrato, né, no espelho. Então, estamos vendo aí. Pois é, gente, cada um movimento, né, vai dando o seu impacto, né? Aqui no século XVI, né, o El Greco, né, os maneiristas, né, eles estabeleceram novos padrões estéticos que desafiavam a ordem clássica. E aí esse estilo aí representou uma transição para um novo estilo que foi surgir aí, que é o barroco, né? O maneirismo preparou o terreno para o barroco, que levou a dramatização e a teatralidade a novos níveis. Então, o exagero começou a aparecer aí. E influencia hoje até a arte moderna, né?
o uso expressivo da forma e da cor do maneirismo influenciou movimentos artísticos que vieram depois, como o expressionismo, que a gente ainda vai estudar sobre ele, e o surrealismo também, tá? Estamos vendo aqui mais um gênio da pintura aí, o El Greco, o grande destaque do maneirismo, hein? Não vai me esquecer disso. Seguindo aqui, nós temos o Barroco. O Barroco, gente, é um movimento, assim, muito dominante, né? Ele dominou, teve influência na arquitetura, na pintura, na literatura e a música na Europa do século XVII. E as características principais, vai ficando aí de olho aí, que isso aqui é muito importante, tá? A tentativa de comover e impressionar o observador. Os elementos religiosos, a exuberância, a dramaticidade, jogos de luz, contraste entre luz e sombra, efeitos ilusionistas, riqueza de detalhes, exagero decorativo, curvas em vez de elementos geométricos e uma linguagem refinada. E aqui também tem uma outra coisa aqui que tem uma influência terrível, que é o pessimismo. Olha aqui, ó, nesse quadro aqui, ó, do Caravaggio, a captura de Cristo. Veja que bem nítido, ó, sombras ao redor das figuras que estão aparecendo aí, né? Os destaques das pessoas, né, que estão na pintura aí são aquelas iluminadas, né? Então você vê aqui, ó, Judas dando aquele terrível beijo em Jesus, né? E favorecendo a captura de Cristo, né? Você lembra, né? Tem aquele a quem eu beijar será o Cristo. Então ele vai lá e dá um beijo e aí os soldados capturam Jesus, não é isso? Todos nós sabemos dessa história aí. Então Caravaggio fez aqui o desenho de como teria sido essa cena, ok? Em 1602, aí, já depois de Cristo, né? Então vamos seguir. Não vamos esquecer esses detalhes aqui, que isso tudo aqui é muito importante, tá? Estou falando assim rápido aí, mas vocês vão estudar. Vamos ver mais um pouquinho sobre o Barroco. As principais imagens, né? Você tem aí a Conversão de São Paulo. Novamente vem esse pintor aqui, que é grande importância, o Caravaggio. E a Igreja de Santa Maria del Popolo, né? Olha aqui, ó. A Conversão de São Paulo, né? O Extra de Santa Teresa, né? A Igreja de Santa Maria della Vitória. Então você está vendo aí, detalhes maravilhosos aí dos panos, né? Das expressões, né? Um toque de realismo, né? E novamente aí, ó, os contrastes entre o que estava iluminado, o que devia aparecer na cena e o que deveria ficar mais assim difuso, mais escondido. A luz e a sombra. Seguindo aqui, ó, vamos ver qual foi o impacto que isso aí causou e que foi que ficou para a posterioridade. Você teve uma influência na música, no teatro e na literatura. Teve também o desenvolvimento de técnicas de iluminação e movimento, né? Ou seja, jogar uma luz em cima do que deveria aparecer no teatro, isso até hoje acontece assim, né? A pessoa que está dominando a cena é a que recebe a luz, é que é a iluminada, que é destacada, e as pessoas vão olhar para aquela pessoa que está ali fazendo alguma coisa, né? Quando a gente for estudar um pouquinho mais sobre o teatro, nós vamos deixar isso aí bem claro. E aí, acabou sendo uma inspiração para o rococó, que é o outro estilo, e outros estilos, né? O estilo que vem depois do barroco vai ser o rococó, e aí a gente vai ver pequenas diferenças entre um e o outro. E as principais imagens? Você tem aí a fachada à frente, né? Da igreja de San Carlo alle Quattro Fontane, em Roma, né?
E aí você também, o interior da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Deixa eu aproveitar aqui para falar para você de um termo muito interessante, tá? Vocês estão vendo aqui as paredes, né? Estão vendo aqui, ó. Olha o teto aqui, ó. Esse teto com essa meia-luazinha é o que chama de abóbada, tá? Nessas abóbadas aí, tem umas mais longas, outras mais curtas, aqui com uns andaimes aqui, era aqui deitado aqui, com as costas, né? E de frente, era assim que o Michelangelo pintava, fazia a pintura dele lá no teto da Capela Sistina. Então, a tinta caía nele, ele ficava tudo sujo, era um sofrimento. Ele levou 4 anos para terminar, foi muita luta, tá? Só uma coisa que eu queria falar, desde que a gente mostrou lá, que eu falei em abóbada, como é que os alunos vão entender, como é que os estudantes vão entender. Então, essa curvatura aqui, né, nesse espaço aqui, de dentro aqui, que eram pintadas algumas figuras, entre elas, lá no 6º espaço desse aí, lá na Capela Sistina, lá na Itália, em Roma, né? Então, que está lá a obra-prima do Michelangelo, a criação de Adão. Seguindo aqui, vamos voltar para o presente, vamos ver as características artísticas, né, do Barroco, né? Um estilo dramático e grandioso, grandes contrastes, como eu já mostrei, já chamei a atenção de vocês, entre a luz e a sombra, em italiano, chiaroscuro, né? E as composições, né, os elementos, né, e as ornamentações, muita riqueza, muito detalhe. E as principais imagens, você tem o rapto de Proserpina, de Bernini, né? Está lá na Galeria Borghese. Então, este fez aí essa escultura, né? E tem também aqui Judite decapitando Holofernes, né, que é de Artemisa Gentileschi. Está lá no Museu de Capodimonte. Deixa eu contar aqui rapidão aqui, essa história aqui da Artemisa, né, do Holofernes. O Holofernes, general terrível, estava atacando, dominando, né, a cidade onde Judite morava, né? Então, ela, uma mulher muito corajosa, muito patriota, percebeu que esse general ficou assim impressionado, apaixonado por ela. Então, ela teve a ideia, atraiu ele para um encontro amoroso e durante esse encontro ela embebedou e junto com a criada, né, degolou o grande general, livrando a sua cidade aí essa pessoa que vivia infernizando, que vivia fazendo todo tipo de desbando aí. Afinal de contas, quando eles dominavam, ainda é assim hoje em dia, né? Nesse período de guerra, quando um exército entra num país, numa cidade, eles vão arrasando com tudo. Não tenha dúvida, não queiramos nunca, jamais, pelo amor de Deus, guerras, porque é inevitável que isso aconteça, tá bom? Então, por isso, Judite, né, teve esse rompante de coragem aí e conseguiu degolar o Holofernes. Vamos voltar lá? Para você ver aí a expressão. E não deixe de perceber aqui a diferença entre Judite, entre a sua criada, as expressões, e que elas estão aí bem destacadas por causa do uso da luz, não é? A luz. E o resto que não interessa na cena está tudo no escuro. Então, eles colocam tintas mais claras, usam essa técnica aí para destacar o que é importante na cena, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Agora você está entendendo mais um pouquinho, né? Outros artistas de destaque, né? Você tem Davi com a cabeça de Golias, de Caravaggio, né? Aí vem a alegoria da pintura de Vermeer,
Olha aqui, ó. Caravaggio, esse é o Caravaggio, né? E aqui, ó, a pintura dele, né? A ideia do Davi com a cabeça do Golias, né? E aqui, a alegoria da pintura aqui, as pessoas no ateliê, né? O Vermeer. E aqui, para vocês saberem quem foi a pessoa que fez lá, a Judite, decapitando Holofernes, eu coloquei aí a Artemisia. Vamos seguir. Vamos chegar então aqui no Rococó. Gente, olha só, o Rococó é um estilo artístico que surgiu na França do século XVIII, com desdobramento do Barroco. Então, é o Barroco ainda, mas com outras características a mais. E uma das pinturas que ficou mais famosa foi o Balanço, né? Jean-Honoré Fragonard, né? Onde ele fez esta dama aí se balançando, né? O esposo aqui, balançando ela, e uma outra pessoa aqui que não tinha nada, que está aqui de olho na figura, né? Na esposa aí do nosso nobre, né? Então esse quadro aí foi um escândalo por causa de todos esses detalhes aí. Então vamos lá. Cores luminosas e suaves, uso de linhas mais leves, né? Aí vem os temas mais usados. Você tem aí a natureza, né? A vida cotidiana, as relações humanas, né? E a representação da vida profana da aristocracia. O que quer dizer profana? Profana quer dizer que é a vida comum, a vida que não é a vida religiosa. Como, por exemplo, aqui, esse fato desse camarada estar aqui escondido do esposo da moça ali, olhando, né, a roupa dela esvoaçando, aí uma atitude que não é muito louvável, não é muito nobre, mas o cara colocou isso aí no quadro. E aí a sociedade veio abaixo com essa história aí, né? Vamos seguir, então. Esse quadro aqui, o Balanço, a pintura é rica de simbolismo. É um exemplo clássico do Rococó, que é caracterizado pela sua leveza, né? Elegância, e os temas são amorosos. Tem um triângulo amoroso aí, né? Ok? Então aqui, ó, o Jean. Jean foi quem veio com essas ideias aqui, né? Então, essa pintura foi encontrada, foi encomendada por um homem que queria um retrato da sua amante em um balanço. Não, então, foi esse aqui quem encomendou o quadro. Incrível isso. Então, temos também Diana saindo do banho, né? Olha aqui a banheira. Aí já é o François Boucher. E aí vamos avançar aqui, porque tem muita coisa para a gente ver, né? Tem o legado. O que foi que o Rococó deixou para nós? Ele trouxe uma grande influência na decoração de interiores. Então, hoje em dia se tem esse tipo de visão aí, né? Tem casas especializadas em interiores, já é uma influência deixada, né? Veio lá do Rococó isso aí. E também um grande desenvolvimento das técnicas de pintura. Isso aí acabou sendo uma inspiração para o neoclassicismo. As principais imagens é o Palácio de Versalhes, como a gente está vendo aqui, né? A sala oval do Palácio de Queluz, né? Então vocês estão vendo aí, ó, toda essa beleza, toda essa luminosidade, né? E aí a gente chega no próximo movimento, que é o neoclassicismo. O neoclassicismo, que tem essa palavra aqui, neo, que significa novo, né? É do início do século XVIII, né? Depois da Revolução Francesa. Aí o que foi que aconteceu? Ele bagunçou com a literatura, trouxe novidade para a arquitetura, pintura, escultura, e voltou a valorizar as tradições clássicas greco e romanas. Então, o que buscava? Buscava ressaltar
as formas e belezas estéticas das artes clássicas. E o imperador Napoleão Bonaparte foi um dos grandes incentivadores, né? Que ele esteve lá entre 1804 e 1814. Né? Então ele encomendou várias pinturas históricas, né? Feitos heróicos, como ele cruzando aqui os Alpes. Então, um dos grandes destaques foi o Jacques-Louis David, ou David, que fez vários, como esse quadro que a gente está vendo aqui, o Napoleão neste cavalo. Certo? Um outro quadro que se destacou muito foi o Juramento dos Horácios, né? Onde tem os três irmãos jurando lealdade, né? A Roma, né? E aí os três cunhados deles, que eram da outra cidade lá, então teve uma confusão grande, porque eles acabaram tendo que lutar contra os cunhados e aqui as irmãs, né? Que eram casadas, sofreram muito porque tiveram que ter aí uma certa escolha. Né? Então a obra retrata a cena lendária da Roma Antiga, onde os romanos Horácios juram lealdade ao Estado diante de seu pai, para lutar até a morte contra os Curiáceos, seus cunhados, né, da cidade de Alba Longa. Então, o quadro simboliza o sacrifício pessoal e a lealdade à pátria acima dos laços familiares e das emoções pessoais. Coitada da irmã dele, que era casada com um curiáceo lá, que ela estava sofrendo, então ele foi e matou a irmã também. Olha só. Então estamos vendo aqui também essa escultura aqui, a Psique reanimada pelo beijo de Cupido. Né? É o Antônio Canova aqui que fez essa escultura. As características, você tem estilo sóbrio e austero, foco na simplicidade e na simetria, temas históricos e mitológicos, tá? Aí, Camila é uma daquelas lá dos Horácios, né? Ela morreu por conta que estava sofrendo pela morte do Curiácio, né? Aí o irmão dela, o quê? Tchau! Matou ela também. E aqui você tem aqui, ó, o Marat assassinado pelo Jacques Louis. Esse camarada aqui, ele escrevia, né, para jornais, e ele sofria de uma doença que ele tinha que ficar numa banheira para poder se refrescar. E aí o cara aproveitou e tchau, matou ele. E tem também a morte de Sócrates, né, que o Sócrates, por conta de suas ideias, foi obrigado a tomar a cicuta, o veneno. Tá? E ele, enquanto ele discursava, aí ele tomou o veneno e morreu diante de seus alunos, de seus discípulos. E as principais imagens consideradas aí, você tem Napoleão no seu trono imperial, né? Aí vem a Apóteose de Homero, esse Jean Auguste, né? Dominique fez essas duas obras, né? Aí vem o romantismo, né? É uma revolução emocional do século XIX. Surge no final do século XVIII, focando na emoção, natureza e individualidade. As principais características: subjetividade, individualidade, exaltação da natureza do sublime, interesse pelo passado histórico e medievalismo. Temas de melancolia, heroísmo, exaltação do eu. E temos também o romantismo, né? Que é uma reação ao neoclassicismo. Né? Os artistas românticos procuravam pela livre expressão da personalidade do artista. Né? Então você tem aí o famoso quadro de Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Né? Então temos aí Gaspar David Friedrich, com Caminhando sobre o Mar de Névoa, Francisco Goya com o Fuzilamento de 3 de Maio,
e o navio negreiro desse J. Turner aí. Tá vendo? Então, principais pontos: valorização da emoção e da natureza e a importância da história na arte, né? Você vê aí a pintura artística. Você vê aqui o Delacroix, né? E o seu famoso quadro, não é isso? A liberdade ganhando o povo. Tá? Aí vem o realismo, o último movimento aqui, né? É o homem europeu, diante da industrialização e de conhecimento científico, convenceu-se de que precisava ser realista, né? Mostrar assim, exatamente tudo como devia ser. Então, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas, emotivas da realidade, né? Então, você vê aí esse quadro aí do Gustave Courbet, que é o grande nome do realismo, né? Onde ele fez aí o ateliê do pintor, várias pessoas, várias características aí bem realistas, né? O realismo aconteceu na metade do século XIX, depois do romantismo, e foi uma reação contra o subjetivismo romântico e o idealismo neoclássico. As características: representação fiel e objetiva da vida cotidiana, foco em temas sociais da classe trabalhadora, estilo simples e direto, sem idealização. Aqui, ó, as principais imagens: os quebradores de pedra e as espigadoras, né? E seguindo aqui, nós terminamos com os nossos movimentos aí de hoje, né? Espero que tenha dado para vocês entenderem muito bem, direitinho aí, tudo que a gente quis passar. São vários movimentos, cada um com sua característica, e aí a gente fica por aqui hoje, ok? Valeu?